Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula de astronomia e hoje a gente vai ver uma mini aula de como manipular um telescópio, como é que ele funciona, né? Vamos ver somente os princípios básicos. Para isso nós temos aqui um telescópio relativamente pequeno, né? Ele tem 114 milímetros. As informações que vêm no telescópio, né, normalmente vêm escritas aqui na frente com as informações básicas, principais do telescópio, né? E os telescópios podem ser refratores ou refletores. Aqui nós temos um refletor e ele tem uma objetiva. A objetiva ou é a lente principal ou o espelho. Nós temos aqui um espelho. Esse espelho recebe a luz pela frente do telescópio, a luz entra aqui, né, tem essa tampa aqui protetora. A luz penetra aqui, bate no espelho e reflete num espelho menor. Dá para ver aqui, ó. Aqui dá para ver essa aranha, né, com o espelho lá no fundo sendo refletido. E a luz que bate no espelho principal, que é a objetiva, né, do telescópio, reflete nesse aqui que está inclinado em 45 graus na direção lateral e você irá observar aqui. Então, em um telescópio, basicamente você tem dois tipos de lentes, né, ou espelhos. A objetiva e a ocular. A objetiva é fixa, enquanto que a ocular ela é removível, né? Então eu posso trocar essa lente por essa, posso variar. Se eu quiser um determinado aumento, aí eu coloco a ocular. Essa ocular tem uma característica, né? Ela tem uma distância focal. Essa aqui, por exemplo, é uma de 25 milímetros. Né? E esse espelho também tem uma distância focal. Como é que eu sei a distância focal? A distância focal basicamente é o tamanho do telescópio, só que com precisão ela vem escrita no próprio telescópio, né? Esse aqui, por exemplo, é 500 milímetros. Então, da objetiva até aquela aranha, onde reflete a luz, onde vai refletir e concentrar aqui no seu olho, nessa posição, tem 500 milímetros, no caso desse telescópio aqui. Então, nessa posição, a luz vai ser concentrada aqui, mais ou menos. Então, nessa posição, você coloca a ocular e vai olhar por aqui. Tá? E, inclusive, quem normalmente usa óculos, né, a gente aconselha que tire o óculos. Por quê? Porque nesse botão lateral, a gente regula para qualquer foco. Quer dizer, não precisa colocar aqui com óculos. Tira o óculos, olha e regula o seu foco aqui. Cada pessoa vai ter um foco diferente. Além disso, o telescópio tem uma mira, né? Essa parte de cima aqui é uma mira, no caso desse daqui é uma mira laser, em que aparece no retículo, quando você olhar por aqui, você vai ver um pontinho, que é um pontinho laser, alguns são uma marquinha, uma aranha assim, em que você aponta para o astro, mas dá um aumento muito pequeno. Aqui 5 vezes, 10 vezes, 8 vezes, o aumento em médio, né, de uma marcação, né? Então você vai apontar, né? É a mira, isso aqui a gente chama de mira. E o aumento do telescópio em si vai depender do espelho principal e também da ocular. Como é que a gente calcula? Esse aqui tem 500 milímetros de distância focal. Então a gente pega esse valor e divide pelo valor que tem aqui. Então nós temos aqui um de 500 milímetros, né, com uma objetiva de 25. Então, nesse caso aqui, vai ter 20 vezes de aumento. Ao olhar por essa ocular, você vai ter mais ou menos 20 vezes de aumento, que não é muito, mas é suficiente para você já ver muitos aglomerados, né? E nós podemos ter uma bateria de oculares. Essa ocular aqui é de 40 milímetros. Quanto maior esse valor, menor é o aumento, viu? Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter umas 12 vezes de aumento, mais ou menos. Se eu colocar aqui uma outra ocular, essa aqui é 32 milímetros. Aumenta menos ainda. Se eu colocar uma de 5 milímetros, vai ter um aumento de 100 vezes a imagem. E, às vezes, você precisa de um valor intermediário. Então, como é que você faz isso? Ora, se eu colocar aqui, essa ocular, eu tenho de 25 milímetros com 500 milímetros. Então eu tenho 20 vezes de aumento, mas eu quero um valor nem de 20 nem de 100, eu quero um valor intermediário. Então você coloca aqui a lente Barlow. A lente Barlow é uma lente intermediária, né,
que você coloca entre a ocular e o seu apoio. Então, essa lente é uma lente divergente, né? Lembre-se que lente divergente diminui, convergente aumenta aqui, ó, que aumentou, essa diminuiu de uma maneira geral, né? De maneira simplificada. Então, essa lente aqui, ela faz aumentar a distância focal. E vem escrito na lente aqui quantas vezes ela aumenta. Então, essa aqui é uma Barlow de 2x. Então, isso significa que quando eu colocar aqui, ao invés de ser 500 milímetros, o foco vai formar aqui, ó, mais ou menos, o dobro disso aqui. Então, ela vai dobrar o aumento. Então, uma Barlow de 2x, coloquei aqui, apertei. Se eu estava vendo a Lua aqui num determinado tamanho, quando eu coloquei a Barlow, eu vou duplicar com essa Barlow o aumento. Se eu quiser um aumento maior ainda, eu posso pegar uma outra Barlow, né? Eu tenho uma Barlow aqui de 5x. Então vai ficar com 5 vezes de aumento em relação ao outro. E você pode até combinar mais de uma Barlow. Aí você vai dizer, eu vou poder agora colocar quantas Barlow eu quiser e ter o aumento que eu quiser nesse telescópio. Será que é possível fazer isso? É, só que tem um probleminha, né? À medida que você aumenta a distância focal, o telescópio vai aumentar mais. Mas a quantidade de luz que vai chegar lá é menor. Então eu vou precisar de um telescópio maior, com uma área maior. Ou seja, o telescópio ele tem um espelho, que vocês estão vendo lá dentro, aqui, ó. Dá para ver o espelho refletor principal lá, e a aranha na frente, sendo refletido até. Ele tem um limite, né? O limite é dado por essa área. Então, se eu precisar mais luz para ter um aumento maior, uma distância focal maior, eu vou ter que ter um telescópio maior aqui, né? Mais grosso, digamos assim, né? Ou seja, a ocular, a objetiva dele vai ter que ser maior. Então, tem que construir. Então, cada vez você vai construir um telescópio maior para pegar mais luz e com essa luz você poder ter um aumento maior também. Além disso, o telescópio tem o seu movimento, né? Esse telescópio aqui, ele está numa montagem alta-azimutal, ou seja, ele mede altura e azimuth. Então, se eu estiver apontando para um determinado astro, o astro está aqui, esse astro, eu posso localizar ele de várias formas. As coordenadas mais primárias são a altura ao horizonte. Então, se ele estiver totalmente assim, alinhado, está na linha do horizonte, o ângulo que forma com o horizonte é a altura. Então, o astro está em determinada altura, então aponto aqui. E existe também esse outro movimento, né, que é o azimuth, é o ângulo que forma com o norte. Digamos que o norte esteja ali. Aí eu quero localizar um astro que está a 30 graus norte e a 60 graus de altura. Então, tem altura e azimuth. Essas coordenadas variam com o tempo, por quê? O astro vai saindo da posição porque a Terra vai girando, né? Então, para isso, a gente tem que acompanhar o astro. Como é que a gente acompanha? A gente aponta primeiro você observa na mira. A Lua está ali, naquela mira, ótimo. Olha por aqui, a Lua está aqui. Então, vou colocar a minha ocular. Coloquei a ocular. Estou observando ali a Lua, tranquilo. Mas a Terra vai girando e vai saindo do lugar. Então, o que você faz? Você trava o telescópio. Observem que o telescópio tem umas travas aqui, ó. Às vezes é um clipe, às vezes você aperta, né? Então, ó, tem essa travinha aqui. Travei aqui e travei aqui. Pronto, está travada, a Lua está lá, estou vendo. Posso botar outra ocular, posso aumentar a imagem, diminuir a imagem. Mas a Terra está girando. Então ela vai saindo do campo. Daqui a pouco, olha, a Lua não está mais lá. Então eu tenho que movimentar. Esse movimento pode ser feito através de ajustes manuais, ou então como esse aqui, ó, que é um telescópio motorizado. Eu tenho aqui um controle, né, que eu posso aumentar. Ó. Eu posso deslocar o telescópio para um lado e para o outro. Eu posso virá-lo. Então posso acompanhar o astro no seu movimento. E tem um controle automático em que ele já acompanha o próprio movimento natural da Terra. Claro, de uma maneira aproximada, né? Se for um planeta, por exemplo, o planeta tem um movimento próprio, mas é muito pequeno, dá para acompanhar tranquilamente ele aqui. Então, dessa maneira, um telescópio ele tem movimentos de altura e de azimuth. Além disso, tem uma série de acessórios, tem filtros para isso, filtro para aquilo.
você pode acoplar uma câmera, né? Uma câmera fotográfica dessa, e ao invés de usar a lente da câmera, né, encaixado nela, você usa um adaptador. Isso aqui é um adaptador para a câmera. Então, a gente tira a ocular, coloca um adaptador e a gente coloca aqui, adaptado a ele, a câmera. Tira fotos digitais, e antigamente, quando era a fotografia era em película, você botava e tirava a película. Então, uma câmera profissional pode ser adaptada ao telescópio tirando belas fotografias. Mas, se você quiser, também você pode adaptar um celular, né? A gente pode colocar a ocular, normalmente, e o que você estiver vendo ali, você pode colocar o seu celular encaixando nesse adaptador aqui. O celular entra aqui, e como todo celular, ele tem a câmera própria dele, encaixa aqui no lugar em que você olharia. Então, esse adaptador, esse buraco no meio, vai pegar a câmera, né? Aqui prende a câmera, embaixo prende a câmera, em cima a lente da sua câmera do celular vai entrar aqui como se você estivesse olhando, né? Coloca lá, ajusta ele e tira a fotografia. Você pode tirar fotografias com o telescópio e aproveitar muitas propriedades, né? Bom, um telescópio simples, ele funciona mais ou menos assim. E outras coisas que se pode adaptar a um telescópio, né? Outros tipos de lentes, filtros especiais. A Lua, às vezes, precisa de um filtro vermelho, geralmente a gente usa verde para a Lua. Usa filtros laranjas para Júpiter, Saturno, de acordo com o tipo de luz emitida pelo astro, ok? Então, demos uma olhadinha rápida aqui, ó, no telescópio, como é que ele funciona, e quem tiver interessado em estudar mais, nós faremos depois algumas aulas mais aprofundadas sobre o tema, ok? Obrigado.